O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo conspirasse para um drama que ninguém esperava. Ana Santos, advogada de renome no coração da Baixa, parou abruptamente no meio do salão do tribunal, o coração martelando como o fado de Amália Rodrigues em noites de saudade. Diante dela, algemada e pálida como as fachadas caiadas do Chiado, estava Sofia Mendes, a mulher que, 10 anos antes, havia roubado seu fôlego em uma aula de Direito na Universidade de Lisboa, com um sorriso que prometia oceanos inteiros. Você me traiu, sussurrou Sofia, os olhos castanhos cheios de lágrimas, e quando as palavras que Ana nunca imaginara ouvir de novo. Mas ali, sob os olhares acusadores do juiz e da galeria lotada de repórteres ávidos por escândalo, a verdade irrompeu como uma onda do Atlântico. Sofia não era acusada de fraude artística que os jornais pintavam, era a vítima de uma conspiração tecida por mãos que Ana outrora chamara de amigas. E naquele instante, o crush secreto de juventude, enterrado sob pilhas de processos e noites solitárias, ressurgiu, feroz e incontrolável, ameaçando derrubar não só o caso, mas as muralhas que Ana erguera ao redor de seu coração. Ana piscou, o ar do tribunal sufocante com o cheiro de madeira envernizada e perfume barato das testemunhas. Como chegara a isso? Tudo começara 2 semanas antes, em um café escondido no bairro Alto, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao som distante de guitarras portuguesas. Ana, aos 32 anos, era a personificação da ambição lisboeta, alta, esguia, com cabelos castanhos que caíam em ondas obedientes sobre os ombros e olhos verdes herdados da avó minhota, que sempre diziam eu vejo através de você. Formada com louvor, sócia júnior no escritório Varela e Associados, ela defendia corporações contra os vantos da regulação ambiental, sonhando com um dia em que pudesse usar sua voz para causas maiores, como as que ecoavam nas manifestações pelo Tejo, contra a poluição que matava os peixes e as memórias da infância. Mas a vida em Lisboa era um equilíbrio precário, dias de audiências intermináveis, noites regadas a vinho verde nas esplanadas com vistas para o castelo de São Jorge, e um vazio que ela preenchia com livros de José Saramago, imaginando amores que nunca ousava viver. Sofia Mendes, por outro lado, era o oposto vibrante. Aos 30, artista plástica cujas telas capturavam a alma de Portugal em explosões de azul e ouro, inspiradas nos azulejos das igrejas de Alfama. Seus cabelos pretos, longos e cacheados, dançavam como as ondas do oceano que lambiam as praias da Cascais onde crescera. Pele morena, marcada pelo sol do Algarve de verões passados, e olhos castanhos que pareciam poços de melancolia fado, profundos, convidativos, perigosos. Elas se conheceram na faculdade, em 2013, durante um seminário sobre direitos autorais. Ana, a estudiosa meticulosa, sentava-se na frente, anotando cada palavra do professor. Sofia, a rebelde de ateliê, chegava atrasada, com manchas de tinta nas mãos e um caderno cheio de esboços que transformavam leis em mandalas florais. Direito é como arte, dissera Sofia uma vez, inclinando-se sobre a mesa de Ana, o perfume de lavanda e terbentina invadindo o espaço. Ambos libertam, mas só se você ousar quebrar as regras. Ana corara, o estômago revirando como o mar em maré alta. Foi o início de um crush que nunca se confessou, olhares trocados em pausas para café, risadas compartilhadas sobre o vinho do Porto no final das aulas e uma dança não dançada na queima das fitas, quando Sofia a convidara para o palco, mas Ana, paralisada pelo medo do que sentia, recusara. Anos se passaram. Ana subira na carreira, casando-se brevemente com um colega de escritório, um casamento de conveniência, dissolvido em divórcio amigável após 2 anos de silêncios constrangedores. Sofia, fiel à sua essência boêmia, exilara-se em um estúdio no Lisboa Factory, pintando murais que celebravam as mulheres de Portugal, de Inês de Castro a Sofia de Melbrenner, em tons que evocavam o saudoso Império Marítimo. Elas se perderam de vista até que o telefonema veio, como um raio em céu claro. Advogada Santos? Aqui é o Dr. Manuel Costa, do Ministério Público. A voz era seca, como o vento de agosto em Évora.
Temos um caso de fraude em propriedade intelectual. A acusada é Sofia Mendes. Ela precisa de defesa. E, pelo que sei, vocês se conhecem da faculdade. Ana largara o telefone, o mundo girando. Fraude? Sofia, cujas pinturas eram expostas na Fundação Calouste Gulbenkian, acusada de plagiar designs de azulejos tradicionais para uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga? Impossível. Mas os jornais já farejavam. Artista lisboeta acusada de roubar alma portuguesa, gritava o Correio da Manhã. Ana aceitara o caso pro bono, impulsionada por uma mistura de dever profissional e algo mais profundo, algo que latejava como o coração de uma morna açoriana. O reencontro no café do bairro Alto foi elétrico. Sofia chegara primeiro, sentada em uma mesa de ferro forjado sob uma pérgola de era, vestindo um vestido florido que ecoava os padrões de bordados da Madeira. Seus olhos, inchados de noites insones, iluminaram-se ao ver Ana. Tu? Ainda és a mesma, com esse ar de quem conquista o mundo sem sujar as mãos. Elas se abraçaram, um toque que durou segundos demais, enviando faíscas pela espinha de Ana. Sobre a mesa, pastéis de nata fumegantes e galões de café forte, o ritual lisboeta de confidências. Conta-me tudo, disse Ana, abrindo o bloco de notas, mas seus olhos traíam profissionalismo, devorando os traços de Sofia, as sardas sutis no nariz, o colar de conchas do Cabo da Roca que ela usava como talismã. Sofia suspirou, o som carregado de fado. Tudo começou com a exposição Azulejos do Coração. Eu criei uma série inspirada nos painéis do século XVII, mas com toques modernos, mulheres lésbicas entrelaçadas em padrões florais, celebrando amores que Portugal esqueceu de contar. Vendi bem até que o estúdio de design Oliveira e Filhos me processou. Dizem que copiei seus rascunhos. Mas eu juro, Ana, é mentira. Nós colaboramos anos atrás, quando eu era estagiária lá. Eles me traíram, usaram minhas ideias e agora viram um jogo contra mim. Ana sentiu um frio na nuca. Oliveira e Filhos? O escritório que financiava metade dos eventos culturais de Lisboa? E o sócio principal, Ricardo Oliveira, era amigo de longa data de sua ex-esposa, o que tornava o caso pessoal demais. Eu cuido disso, prometeu Ana, tocando a mão de Sofia por acidente, ou não. O toque era quente, como o sol de Sintra em verão, e por um instante, o mundo se resumiu àquele ponto de contato. Os dias seguintes foram um turbilhão de pesquisa. Ana mergulhou nos arquivos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, desenterrando documentos sobre azulejos que narravam histórias de navegadores e amantes secretas. Em casa, um apartamento modesto no Príncipe Real, cercado por livros e vinis de fado, ela ouvia Marisa à noite, imaginando Sofia pintando ao som daquelas vozes roucas. Porque agora, perguntava-se, enquanto revisava e-mails antigos da faculdade, mensagens de Sofia sobre exposições, convites para sardinhadas na praia e uma confissão velada. Às vezes, sinto que o direito te prende, Ana. Deixa-me te libertar um dia. O conflito começou sutilmente. No escritório, colegas sussurravam, pro bono para uma acusada de fraude? E ainda por cima. Ela? O tom carregado de julgamento e quando o conservadorismo que ainda pairava em salas de audiências, onde amores como delas eram tolerados em sussurros, mas nunca celebrados em voz alta. Ana ignorava, mas o peso crescia. Sofia, por sua vez, abria-se aos poucos, contava de sua infância em Faro, correndo pelas falésias com irmãs que a provocavam por sonhar com princesas em vez de príncipes, de sua primeira exposição em 2018, boicotada por fundamentalistas que viam suas pinturas como propaganda desviada. Portugal é lindo, Ana, mas tem espinhos escondidos em suas rosas, disse ela uma noite, durante uma caminhada pelo Tejo, o ar salgado misturando-se ao perfume de jasmim das varandas. A atração reacendia como um fogo de São João.
Em uma visita ao ateliê de Sofia no Lisboa Factory, um labirinto de armazéns reciclados cheios de grafites e aromas de tinta fresca, Ana posou para um esboço. Fica quieta, riu Sofia, o carvão dançando no papel, capturando a curva do pescoço de Ana, o brilho nos olhos. Tu és como a justiça de véu, mas sem o vendaval, pura, forte. Seus rostos se aproximaram, respirações entrelaçadas, mas Ana recuou, o medo de repetir erros passados, o casamento falhado, a solidão autoimposta, travando-a como correntes de um galeão afundado. Então veio a primeira rachadura, a reação da família. A mãe de Ana, viúva devota de Fátima, ligou após ler o jornal. Filha, defender uma mulher assim? E se for verdade? Pensa na reputação da família Santos, com raízes em Coimbra desde o tempo dos reis. Ana desligou, lágrimas quentes, sentindo o peso da tradição portuguesa, o catolicismo que abençoava casais heterossexuais nas procissões, mas virava as costas para amores que desafiavam o script. Enquanto isso, Sofia enfrentava sua própria tempestade. Seu ex-parceiro de estúdio, João, um escultor invejoso, revelara sua informante anônimo para Oliveira e Filhos. Ele me odiava por ser quem sou, confidenciou ela a Ana em um jantar improvisado de bacalhau à Brás em uma Tascas de Moraria. Dizia que minhas pinturas lésbicas afugentavam compradores. Agora ele mente para me destruir. A traição cortava fundo, como uma navalha em seda bordada. Ana redobrou esforços. Contratou peritos em arte histórica, rastreando padrões de azulejos até os mestres de Coimbra do século XVIII. Descobriu e-mails deletados. Ricardo Oliveira roubara ideias de Sofia durante uma colaboração em 2020, alterando contratos para reivindicar a autoria. É chantagem, exclamou Ana, batendo na mesa do escritório à meia-noite, o luar filtrando pelas persianas como um holofote acusador. Mas o júri? Em Portugal, onde a corrupção ainda sussurrava nos corredores do poder, a verdade nem sempre prevalecia. A tensão escalou quando Ricardo a confrontou em um coquetel no Hotel Ritz, sob lustres de cristal que ecoavam bailes da Belle Époque. Ana, querida, desista. Sofia é uma sonhadora perigosa. E você? Ainda carrega aquela ferida da faculdade, não é? Eu sei de tudo. Seus olhos, frios como o mármore do Rocio, insinuavam segredos. O cruz de Ana, o beijo quase dado em uma festa de formatura que testemunhas viram. Ana saiu tremendo, o vinho azedo na boca, questionando se a justiça era mesmo cega ou apenas seletiva. Sofia, sentindo a fragilidade, convidou Ana para uma escapada a Sintra, o refúgio romântico de poetas como Camões. Caminharam pelo Palácio da Pena, suas torres coloridas como contos de fadas, o ar úmido de névoa carregado de magia. Lembra-te daquela noite na queima? Eu queria te beijar, Ana. Mas tu fugiste. As palavras pairaram, vulneráveis como folhas de sobreiro ao vento. Ana parou, o coração exposto. Eu tinha medo. Medo de um amor que não se encaixa nas caixas que nos impõem. Mas agora eu vejo que o medo é o verdadeiro ladrão. Elas se aproximaram, mãos entrelaçadas sob os arcos de pedra, o primeiro beijo um sussurro de pétalas de buganvília, doce, hesitante, cheio de promessas. Não era paixão carnal, mas uma conexão de almas, como as harmonias de um duo de fado que se entrelaçam sem palavras. Naquela noite, em uma pousada com vistas para o oceano, conversaram até o amanhecer, sobre sonhos adiados, o estigma que ainda pairava em famílias portuguesas onde o casamento tradicional era lei não escrita e a esperança de um país que, devagar, abraçava o arco-íris nas marchas do orgulho em Lisboa. Mas o idílio foi curto. De volta à capital, a traição maior irrompeu.
João, o ex de Sofia, não só testemunhara contra ela, mas plantara evidências falsas, um rascunho digital alterado, enviado anonimamente ao Ministério Público. Ele quer-me quebrar por eu ter terminado com ele, soluçou Sofia no telefone, voz embargada como um lamento de fado. Ana, furiosa, invadiu o estúdio de João no cais do Sodré, encontrando com Ricardo, rindo sobre gintônicas. Vocês acham que podem roubar almas e pintar mentiras? Gritou ela, o eco das palavras reverberando como tiros em uma tourada. O confronto foi brutal, acusações voaram, segredos expostos. Ricardo admitiu parcial, Sofia era talentosa demais, tive que protegê-la de si mesma, mas negou a fraude. Ana saiu com provas em mãos, um pendrive com e-mails originais, salvando o caso, mas o custo emocional era alto. Sofia, ferida pela traição de quem amara como irmão, isolou-se, pintando telas escuras de azulejos rachados, simbolizando corações partidos. O tribunal se aproximava, um coliseu de mármore no Largo do Carmo, onde a revolução dos cravos ainda ecoava em placas comemorativas. Ana preparava o discurso final, tecendo leis com poesia. A justiça portuguesa, nascida das águas do Tejo que viram impérios nascer e cair, não pode ser cega a verdades do coração. Mas internamente, duvidava. E se perdessem? E se o amor delas se tornasse o próximo escândalo? No dia do julgamento, o salão fervia. Repórteres do Público e da Visão lotavam as bancadas, flashes como estrelas cadentes. Sofia, no banco dos réus, vestia um casaco de lã tecido em trás-os-montes, herança de mãe, os cabelos presos em um coque simples que realçava sua graça vulnerável. Ana, em terno cinza perolado, subiu à tribuna, o peso do crucifixo invisível da tradição sobre os ombros. Meritíssimo, senhores do júri, começou ela, voz firme como o sino da Sé de Lisboa. Este caso não é sobre tinta e papel, é sobre a essência de Portugal, a criatividade que nos define, desde os azulejos que contam nossas histórias de amor e perda até as vozes do fado que choram verdades não ditas. Apresentou as provas, os e-mails, os peritagens, a traição de João exposta em depoimentos gravados. Ricardo, no estrado, soava, seu império de designs desmoronando como castelos de areia em comporta. Mas o golpe veio quando Sofia testemunhou. Eu pintei aquelas mulheres porque elas existem, em mim, em Ana, em tantas que amamos em silêncio neste país de santos e pecados. O salão murmurou. Ana, do seu lugar, sentiu o ar rarear. Sofia olhou para ela, olhos implorando. Eu a amo, Ana. Desde sempre. E isso não é crime, é justiça. O silêncio foi ensurdecedor. Ana levantou-se, o coração exposto como uma tela em branco. Meritíssimo, permitam-me uma confissão não para o registro, mas para a verdade. Sofia não roubou nada. Ela me deu tudo, o coragem para amar sem véus. Lágrimas rolaram, o juiz pigarreou, mas o júri, tocado pela humanidade crua, deliberou em minutos. Inocente, proclamou o martelo, e quando como um sino de vitória. Fora do tribunal, sob o céu de Lisboa pintado de azul eterno, elas se abraçaram. Repórteres cercavam, mas o mundo se calou. E agora, sussurrou Sofia, dedos traçando o rosto de Ana. Agora, vivemos, respondeu Ana. Como as ondas do Tejo, livres, entrelaçadas, eternas. Meses depois, a exposição reabriu na Gulbenkian, agora com um mural dedicado, duas silhuetas femininas em azulejos, abraçadas sob o sol. Ana renunciou ao escritório corporativo, abrindo uma firma para artistas marginalizados, defendendo não só leis, mas almas. Sofia pintava ao seu lado, o ateliê cheio de risos e vinhos do Douro. A família de Ana veio devagar. A mãe, após uma visita a Fátima pedindo perdão pelos julgamentos, trouxe figos secos e um rosário abençoado para as minhas duas filhas.
Portugal, com suas contradições, de procissões aparadas do orgulho, ensinara-lhes que o amor verdadeiro é a maior justiça, não um verdito, mas uma tela em constante criação. E assim, nas noites de Lisboa, quando o fado ecoa pelas ruas de Alfama e o Tejo reflete estrelas, Ana e Sofia dançam, não mais com medo, mas com a graça de quem sabe que, no fim, o coração sempre vence o tribunal.